Como ouvir a voz de Deus? Será que Deus fala mesmo? Como saber e reconhecer se Deus está falando comigo? Discernir a voz de Deus é o que transforma direção em destino. Sem isso, não há chamado, só intenção. Ok, pastor, Deus fala, mas como reconhecer a voz de Deus? Fica até o final desse vídeo. Eu vou compartilhar 7 princípios que mudou a forma que eu ouço a voz do Senhor. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe quem é em Cristo, uma nova identidade. Mas a pergunta agora é, qual voz está te guiando? No meio de tantas vozes, cultura, ansiedade, opinião, comparação, como saber quando Deus está falando? Se você não reconhece a voz de Deus, vai acabar seguindo a voz errada com uma boa intenção. Ouvir a voz de Deus é um exercício diário. Você acredita nisso? Que vai requerer 2 posicionamentos muito importantes, já considerando que a presença de Deus e o andar de Deus é uma prioridade na sua vida. Primeiro, exercício de uma oração diária. Segundo, saia do monólogo para o diálogo. Você fala, você escuta. Não é simplesmente você chega para Deus e fala. E na hora que Deus quer falar, você sai. Não, você fala, Deus escuta. Deus fala, você ouve. Isso é um diálogo. No vídeo passado eu falei sobre identidade e a voz que você ouve molda a identidade que você carrega. Mas agora o foco é discernimento. Como discernir a voz de Deus? João 10, 27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Deus não parou de falar. O problema é que nós paramos de ouvir. Deus não está em silêncio. Somos nós que estamos cercados de muitos barulhos. A voz de Deus não vem sempre como um trovão. Eu estou 25 anos em missões e eu me lembro quando Deus me chamou. Foi um dia, foi um momento especial. Sabe quando você ouve uma voz de Deus audível, uma voz estrondosa? Pois é, estou esperando até hoje. Às vezes é um sussurro em meio a um grande caos. Às vezes é uma convicção que está lá dentro do seu peito. Às vezes é paz em meio à guerra. Às vezes uma música direcionada que Deus fala com você. Um amigo que traz um recado de Deus. Um homem de Deus que é usado poderosamente para falar com a sua vida. A voz de Deus, ela pode ser ouvida de várias maneiras. Mas atenção, quem não se cala para ouvir a voz de Deus, acaba ouvindo a voz do mundo e isso te faz vulnerável. Como discernir a voz de Deus? Através da sua palavra. Deus nunca contradiz a sua palavra. Paz, não ausência de luta, mas confirmação no seu espírito, um testemunho interior, aquela convicção firme que só o Espírito Santo pode te dar fruto. A voz de Deus sempre produz vida, obediência e transformação. Quando você tem que tomar uma decisão muito difícil, qual a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo? A diferença é que Deus te desafia e Satanás, ele te amedronta. E há uma enorme diferença entre ser desafiado e estar com medo e falta de paz. Deus sempre vai te desafiar. Se você quer viver o chamado de Deus, aprenda a seguir a voz que te chamou. Para de correr atrás de vozes confusas. Volte para o lugar secreto. Deus ainda fala e Ele quer falar com você. Está pronto para receber os 7 princípios que mudou a minha vida? Eu tenho certeza que vai mudar a sua. Número 1. Peça a Deus um coração limpo. Número 2. Silencie a voz do seu eu. Cala a voz da sua carne. Número 3, silencie a voz de Satanás,
que ele não tem poder. Número 4, confesse que você é limitado, você não sabe orar. Número 5, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Número 6, agradeça a Deus pelas maravilhas que Ele já vai falar com você pela fé. E número 7, espere, acalma a tua alma até que Ele fale com você. Aqui está 7 princípios de uma forma resumida, vai estar na descrição todos os versículos acompanhados desses princípios. Agora eu tenho um pedido, compartilhe aqui qual foi a maior experiência que você teve ouvindo a voz de Deus, ou qual a sua, pastor, eu tenho uma dúvida muito grande, qual a sua maior dúvida em relação à voz de Deus? Você nasceu para uma missão específica. Eu estarei falando isso no nosso próximo vídeo. Te vejo lá.